Alexandre o Grande nasceu em Pela, a capital do Reino da Macedónia, em 356 a.C. O seu pai era o rei Filipe II da Macedónia, um governante poderoso que tinha unido a maioria das cidades-estado gregas sob o seu comando. A mãe de Alexandre era Olímpia, filha do rei Neoptólemo I de Épiro. Ela era uma mulher de ambição feroz e vontade forte. Alexandre cresceu num mundo de realeza e guerra. O seu pai era um general habilidoso e um político implacável. Ele incutiu no filho o amor pela aprendizagem, a sede de conquista e uma crença inabalável no seu próprio destino. Alexandre era uma criança precoce, perspicaz e ansioso por se provar. Destacou-se nos estudos, particularmente em filosofia, literatura e estratégia militar. Segundo a lenda, Alexandre conseguiu domar o cavalo selvagem, Bucéfalo ainda jovem, um feito que impressionou até mesmo o seu pai. Este evento demonstrou a coragem, a força e a capacidade natural de liderança de Alexandre. Como príncipe da Macedónia, Alexandre foi preparado desde o nascimento para governar. Desde cedo, Alexandre testemunhou as campanhas militares do seu pai e aprendeu a arte da guerra em primeira mão. Esteve presente na Batalha de Queroneia, em 338 a.C., onde Filipe derrotou decisivamente as forças combinadas de Atenas e Tebas, estabelecendo o domínio macedónio sobre a Grécia. Esta experiência teve um profundo impacto no jovem Alexandre, moldando as suas ambições e aperfeiçoando as suas habilidades militares. Aos 13 anos, Alexandre foi ensinado pelo renomado filósofo grego Aristóteles. Aristóteles foi convidado pelo rei Filipe para viver na capital macedónia, Pela, e educar o seu filho. Durante 3 anos, Aristóteles ensinou a Alexandre uma vasta gama de assuntos, incluindo lógica, retórica, ética, política e história natural. Aristóteles incutiu no seu aluno o amor pela aprendizagem, o respeito pelo conhecimento e a crença no poder da razão. Encorajou Alexandre a pensar criticamente, a questionar pressupostos e a procurar a verdade através da observação e análise. Aristóteles também apresentou Alexandre às obras dos grandes poetas, dramaturgos e filósofos gregos como Homero, Sófocles e Platão. Estas obras inspiraram em Alexandre uma profunda apreciação pela cultura, literatura e arte gregas. Os ensinamentos de Aristóteles tiveram um impacto profundo e duradouro na visão de mundo de Alexandre, moldando o seu caráter, o seu estilo de liderança e a sua visão para o mundo. Sob a tutela de Aristóteles, Alexandre desenvolveu um intelecto aguçado, uma sede de conhecimento e uma paixão pela cultura grega. Tornou-se conhecedor de filosofia, literatura e ciências, habilidades que lhe seriam úteis nos seus empreendimentos futuros. Aristóteles também enfatizou a importância da aptidão física e do treino militar. Alexandre destacou-se em ambas as áreas, tornando-se um cavaleiro, guerreiro e estrategista habilidoso. A influência de Aristóteles na educação de Alexandre foi profunda, moldando a sua mente, o seu caráter e o seu destino. As lições que aprendeu com o seu mentor guiariam-no ao longo da sua vida, enquanto se propunha a conquistar o mundo e espalhar a cultura grega até aos seus limites. Em 336 a.C., quando Alexandre tinha apenas 20 anos, o seu pai foi assassinado em circunstâncias misteriosas. Alexandre assumiu imediatamente o trono da Macedónia e partiu para assegurar o seu reino e cumprir a ambição do seu pai de conquistar o Império Persa. Um dos primeiros atos de Alexandre como rei foi escrutingar uma rebelião na Trácia, uma região a norte da Macedónia. Depois marchou para sul, para Tebas, uma cidade-estado que se tinha revoltado contra o domínio macedónio. A resposta rápida e brutal de Alexandre à rebelião enviou uma mensagem clara ao resto da Grécia. Não era para brincadeiras. Com a Grécia seguramente sob o seu controlo, Alexandre voltou a sua atenção para leste, em direção ao Império Persa.
O Império Persa, nessa altura, era governado por Dário III, um governante fraco e indeciso que tinha herdado um império vasto, mas instável. Os persas eram inimigos de longa data dos gregos, e Alexandre viu uma oportunidade para vingar erros do passado e expandir o seu próprio império. Em 334 a.C., Alexandre atravessou o Helesponto, um estreito que separa a Europa da Ásia, com um exército de cerca de 35 mil homens. O seu exército consistia em macedônios, gregos, trácios e outros povos dos Balcãs. O exército de Alexandre era uma força bem treinada e disciplinada, equipada com a mais recente tecnologia militar. Carregavam consigo torres de cerco, catapultas e outras armas de guerra que eram muito superiores a tudo o que os persas alguma vez tinham visto. O próprio Alexandre liderava na frente, inspirando os seus homens com a sua coragem e determinação. O primeiro grande encontro de Alexandre com os persas ocorreu no Rio Grânico, na Ásia Menor, que é a atual Turquia. O exército persa, liderado por vários sátrapas ou governadores provinciais, era maior do que a força de Alexandre, mas também era menos disciplinado e mal liderado. A cavalaria persa carregou através do rio, esperando dominar os macedônios com os seus números. No entanto, Alexandre antecipou o seu movimento e respondeu com a sua própria cavalaria companheira, uma unidade de elite de nobres macedônios. A cavalaria companheira colidiu com as linhas persas, lançando-as na desordem. O próprio Alexandre liderou o ataque, matando pessoalmente um comandante persa em combate corpo a corpo. A Batalha do Rio Grânico foi uma vitória decisiva para Alexandre e um sinal do que estava para vir. Os persas foram derrotados, o seu exército disperso. A vitória no Rio Grânico abriu o caminho para Alexandre avançar mais para a Ásia Menor. Rapidamente capturou várias cidades importantes, incluindo Sardes, Éfeso e Mileto. As cidades gregas, sob domínio persa, acolheram Alexandre como um libertador, juntando-se à sua causa e fornecendo-lhe novas tropas e suprimentos. A vitória de Alexandre no Rio Grânico tinha enviado ondas de choque por todo o Império Persa. Dário III, percebendo a gravidade da ameaça, começou a reunir um enorme exército para confrontar o rei macedônio. Em 333 a.C., o exército de Alexandre encontrou a principal força persa, liderada pelo próprio Dário III, em Issu, uma planície estreita no sul da Anatólia. A Batalha de Issu foi um grande ponto de viragem na campanha de Alexandre. Dário tinha escolhido o campo de batalha cuidadosamente, acreditando que o terreno estreito iria anular a vantagem do exército macedônio na cavalaria. No entanto, Alexandre, como sempre, tinha um plano. Ele organizou as suas forças numa formação inovadora, com a sua infantaria no centro e a sua cavalaria nas alas. Depois, ordenou à sua infantaria que avançasse lentamente, mantendo o centro persa ocupado. Entretanto, Alexandre liderou a sua cavalaria companheira ao redor do flanco esquerdo persa numa ampla manobra de flanqueamento. O flanco esquerdo persa, apanhado de surpresa, desmoronou sob o ataque da cavalaria macedônia. Dário III, vendo o seu exército colapsar à sua volta, entrou em pânico e fugiu do campo de batalha na sua carruagem. A sua fuga desmoralizou as forças persas restantes, que foram rapidamente derrotadas pelos macedônios. A Batalha de Issu foi uma derrota esmagadora para Dário III e uma vitória retumbante para Alexandre. Alexandre capturou o tesouro de Dário e a sua família, incluindo a sua mãe, esposa e filhos. No entanto, o próprio Dário conseguiu escapar. A vitória em Issu cimentou a reputação de Alexandre como um brilhante comandante militar e incutiu medo nos corações dos seus inimigos. Após a sua vitória em Issu, Alexandre continuou o seu implacável avanço para leste. Conquistou as cidades fenícias de Tiro e Sidom após longos e árduos cercos. Depois entrou no Egito, onde foi recebido como um libertador. Os egípcios,
há muito se irritavam com o domínio persa e viam Alexandre como um salvador. Alexandre passou vários meses no Egito, consolidando o seu poder e estabelecendo novas cidades. Fundou a cidade de Alexandria na foz do rio Nilo, que se tornaria numa das maiores cidades do mundo antigo. Alexandre também viajou até ao deserto da Líbia para consultar o oráculo de Amon no oásis de Siwa. O oráculo terá saudado Alexandre como o filho de Zeus, um título que Alexandre abraçou, aumentando ainda mais a sua aura de invencibilidade. Com o Egito seguramente sob o seu controlo, Alexandre voltou a sua atenção para leste, mais uma vez, em direção ao coração do Império Persa. Em 331 a.C., o exército de Alexandre encontrou os restantes do exército persa em Gaugamela, uma aldeia perto das ruínas da antiga capital assíria de Nínive. A Batalha de Gaugamela foi a batalha final e decisiva entre Alexandre e Dário III. Apesar de estar em menor número, o exército de Alexandre era superior em treino, disciplina e liderança. A batalha durou horas, com ambos os lados a lutar com incrível ferocidade. Mais uma vez, o brilho tático de Alexandre e a coragem das suas tropas venceram o dia. Dário III, derrotado e desmoralizado, fugiu do campo de batalha mais uma vez, deixando o seu império nas mãos do vitorioso rei macedônio. Após Gaugamela, Alexandre perseguiu Dário III implacavelmente, mas o rei persa foi traído e assassinado pelos seus próprios homens antes que Alexandre pudesse capturá-lo. Com a morte de Dário, Alexandre era o governante indiscutível do Império Persa. Ele tinha alcançado o que muitos pensavam ser impossível: a conquista do vasto e poderoso Império Persa. No entanto, as ambições de Alexandre não terminaram por aí. Ele continuou para leste, conquistando as províncias orientais da Pérsia e atravessando o rio Indo para a Índia. Na Índia, o exército de Alexandre enfrentou um novo e formidável inimigo, o rei indiano Poro. Os dois exércitos enfrentaram-se na Batalha do rio Hidaspes, uma batalha sangrenta e ranhida que testou os limites do exército de Alexandre. Alexandre saiu vitorioso, mas a um custo elevado. O seu exército, exausto por anos de campanhas e cansado da guerra constante, recusou-se a ir mais longe. Relutantemente, Alexandre concordou em voltar. Em 323 a.C., após 10 anos de campanhas constantes, Alexandre, o Grande, morreu na Babilônia aos 32 anos. A causa da sua morte é incerta, mas pode ter sido devido a malária, febre tifoide, envenenamento ou uma combinação de doenças. O seu império, vasto e extenso, foi dividido entre os seus generais que lutaram entre si pelo controlo nas guerras dos Diádocos. Alexandre, o Grande, foi uma das figuras mais influentes da história mundial. Foi um brilhante estratega militar, um líder carismático e um governante visionário que deixou uma marca indelével no mundo. As conquistas de Alexandre espalharam a cultura, a língua e as ideias gregas por todo o mundo antigo, desde o Egito a oeste até à Índia a leste. Esta fusão das culturas grega e oriental deu origem à civilização helenística, um período de grande florescimento intelectual e artístico que durou séculos. Alexandre fundou numerosas cidades por todo o seu império, muitas das quais se tornaram importantes centros de comércio e cultura. Essas cidades ajudaram a espalhar a cultura e as ideias gregas, conectando regiões distantes e promovendo o crescimento econômico. O legado de Alexandre é complexo e multifacetado. Foi um conquistador implacável que fez guerra durante grande parte da sua vida. No entanto, foi também um líder visionário que sonhava criar um mundo unido sob o seu domínio. Acreditava no poder da troca cultural e encorajava os seus súbditos a abraçar os costumes e tradições dos povos que conquistava. A vida curta, mas agitada, de Alexandre cativou historiadores e contadores de histórias durante séculos.
ele continua a ser uma figura de fascínio e debate, com as suas realizações admiradas e criticadas. O legado de Alexandre o Grande continua a inspirar e intrigar as pessoas nos dias de hoje. O seu gênio militar ainda é estudado em academias militares em todo o mundo e a sua vida e conquistas têm sido o tema de inúmeros livros, filmes e documentários. A história de Alexandre é um lembrete de que mesmo os sonhos mais ambiciosos podem ser alcançados com coragem, determinação e crença em si mesmo. Foi um homem de contradições, um conquistador implacável que chorou pelos inimigos que matou, um rei que procurou governar o mundo, mas morreu antes do seu tempo. A vida e o legado de Alexandre continuam a fascinar e inspirar, lembrando-nos do poder duradouro da ambição, da visão e da capacidade ilimitada do espírito humano para a grandeza e a destruição.